você chama! Essa semana nós temos um convidado especialíssimo e de um tema de grande importância para a saúde pública, não para a saúde pública, para a gente, no dia a dia, que isso nos afeta nossos familiares. E eu tenho a grata de trazer para vocês um estudioso, uma pessoa que a gente conhece há bastante tempo, debate e conversa o dia a dia sobre a tema, Marcos Caseiro. Marcos Caseiro é médico, professor, infectologista. Posso ficar aqui quase a manhã toda destrinchando o currículo dele, querendo agradecer sua presença hoje, de estar no programa Papo Aberto. O programa Papo Aberto que é feito para mim, para você, para todos nós. Papo Aberto é o programa aberto mesmo. Conversa direta, conversa interessante, conversa feita para todos vocês. Marcos Caseiro. Olá. Pô, primeiro eu queria te agradecer o convite, muito obrigado, é uma honra estar aqui no Papo Aberto, conversando com todos aí. Eu sou Marcos, como você já falou tudo aí, né? Eu sou um médico, sou infectologista, sou um professor universitário e dou aula na Faculdade de Medicina há 35 anos e na verdade, estou aqui para falar do que você quiser sobre essa questão dessas grandes pandemias, das epidemias, coisa que, aliás, vai ser cada vez mais frequente no nosso país, no nosso planeta, né? Porque essas alterações climáticas têm trazido mudanças importantes, ainda que tenha pessoas que não acreditem nisso, né? Mas, lamentavelmente, elas têm trazido mudanças. Para você ter uma ideia, só neste século, a partir de 2000, nós tivemos 7 grandes pandemias, né? Começou lá com o primeiro SARS-CoV em 2000, depois tivemos MERS, Ebola, Zika, chikungunya, o HIV explodindo, Ebola. Então, na verdade, é importante que as pessoas tenham um entendimento de que essas alterações climáticas já são uma realidade e essas alterações climáticas se correlacionam com mudanças no meio ambiente que, por sua vez, têm implicação na transmissão de doenças, principalmente as doenças infecto-contagiosas, né? Que introdução, viu? Aí já trouxe o alerta. E você pode ajudar bastante o programa Papo Aberto. Você pode compartilhe. Mande lá naquele grupo de família, olha, preste atenção o que o Dr. Marcos Caseiro, conhecedor do problema, está trazendo de dica. Que é isso aqui que nós vamos trazer aqui para vocês. Então compartilha lá nosso vídeo, faça esse programa crescer. Ele crescendo, todos nós cresceremos junto. Dr. Marcos Caseiro, eu sempre faço as perguntas mais naquilo que a gente está no dia a dia, imbuído de entender para poder ajudar a população. Sabemos que, como mesmo o doutor disse, estão tendo várias epidemias. Então, nós estamos agora, premente, falando bastante sobre dengue. Isso. Né? Que é uma epidemia. Mas sabemos que tem chikungunya, tem zika e uma coisa que eu vou perguntar depois é o Covid. Covid acabou, parece que não existe mais Covid, parece que esse passado já está distante. E não é bem assim. Mas eu gostaria que o doutor falasse sobre por que passa ano, entra ano, a gente não consegue ter efetivamente um controle sobre as epidemias de dengue, como está ocorrendo agora bastante no Rio, em vários estados. Sim, da federação, está tendo várias epidemias. Por que a gente não consegue, sabendo que toda a época do ano, porque é bem sazonal mesmo, acontece essas grandes epidemias, inclusive com um número grande de mortes agora, por que a gente não consegue ter um controle sanitário para prever, para diminuir essas epidemias de dengue? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que partir de alguns pressupostos básicos. Primeiro, especificamente no caso da dengue, do chikungunya, da zika e outras, né? Nós tivemos agora, recentemente, descrito aqui no Rio de Janeiro, né, o aparecimento de um novo vírus, o vírus Oropouche, né, que é um vírus que circula epidemicamente na região amazônica, na região do Amazonas e do Pará, que a gente pode falar um pouquinho. O problema é assim, essas doenças são doenças vetoriais, são transmitidas por um mosquito. O mosquito voa, o mosquito anda para tudo que é lado e, obviamente, ele tem uma facilidade
no sentido de encontrar pessoas para picar e transmitir essa doença. E aí é necessário falar um pouquinho nesse mosquito, que é o famoso conhecido de todos nós, que é o Aedes aegypti. Esse mosquito, ele existe, ele está aqui no globo terrestre desde antes dos dinossauros, né? Desde antes do Jurássico. São sobreviventes. Sim, eles são altamente adaptados às questões de sobrevivência e de todas essas mudanças que ocorrem. Esse Aedes, ele adquiriu um comportamento absurdamente, que nós chamamos, né, de sinantrópico. Ele se domiciliou. Ele gosta de viver dentro de casa, né? Ele se encontra criadouros dentro de casa e ele se adaptou fortemente a isso. Nós já tivemos, acredite, se quiser, quem está nos ouvindo, 2 vezes conseguimos erradicar o Aedes de todo o nosso... Nós tivemos a certificação de erradicação. No Brasil. De 30, depois na década de 60, aqui no Brasil, né? Mas naquele tempo você tinha a possibilidade de uso de inseticidas residuais, como o DDT, coisa que hoje é proibido. Porque esses inseticidas, né, altamente cancerígenos. São cancerígenos. Então a gente usa inseticidas como piretróides, né, que são degradáveis e, na verdade, tem muito pouco efeito residual. Então, partindo do pressuposto, nós não vamos erradicar esse mosquito. Esse mosquito, como todos sabem, quem pica é a fêmea. A fêmea precisa do sangue humano para que ocorra a maturação dos seus ovos. É a proteína que ela precisa. Isso. Essa fêmea elimina cerca de 400 ovos, ela vive em média de 30 a 60 dias, 40 dias em média. E esses ovinhos que ela deposita, ela nunca deposita no mesmo lugar. Ela põe criadouros diferentes para garantir, obviamente, se você achar um criador aqui, ela depositou outro ali. Olha. Então ela vai depositando em locais diferentes. Geralmente ela não concentra. Não concentra, em locais escuros, sombreados, né? E o mais interessante, talvez o mais complexo disso, é que esses ovos que ela deposita na linha d'água, acima da linha d'água, no seco. Então, quando chove, a água sobe, encosta nesses ovinhos, né? Por exemplo, reservatórios importantes, são pneus abandonados, calha de residência. Esses ovos podem ficar aquecentes até 400 dias. Então, se a fêmea põe esse ovinho hoje na calha da sua casa e você não limpar e não chover, no ano que vem, quando chover, encostar nesses ovinhos, eles vão liberar uma larva, uma polpa, vão fazer o ciclo completo. Então, é um vetor extremamente difícil de controlar pelas características que ele foi acumulando dentro desse processo evolutivo, né? E, para você ter uma ideia, neste momento epidêmico, apenas 2% dos mosquitos estão infectados. Veja só 2% estão infectados. E o que é pior, esses infectados transmitem esse vírus para os ovinhos, quer dizer, os mosquitos que vão nascer já nascem infectados e transmitindo. Então você vê que é um bicho muito difícil. Como você bem falou, ele não transmite só a dengue, ele transmite a zika, a chikungunya e outras viroses passíveis de serem transmitidas urbanamente, como a febre amarela, que é um terror, e outras viroses. Então, esse ciclo e esse vetor é chamado de um vetor biológico, quer dizer, o vírus faz uma parte do ciclo dentro do intestino dele e propicia ele a transmitir com alta efetividade. Então, falar em dengue é necessário falar nesse vetor e é necessário falar nesse controle vetorial, que é absolutamente importante que seja feito, né, anualmente, durante todo o tempo, né? O governo fala 10 minutos por semana, a gente buscar esses criadouros, denunciar grandes criadouros, vizinhos, água parada, abandonado, prédio que tenha. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem, é relacionado à presença deste vetor. Então, trocando em miúdo, doutor, a luta contra o Aedes aegypti, que não é só a dengue, ele não é só da União, não é só do Estado, não é do município. Todos têm que estar juntos nessa batalha. Agora, voltando ali nas perguntas, né, que a gente... E é importante, talvez seja clichê até, mas é importante sempre dar as dicas de como, dentro da sua casa, o doutor já falou, olha, teve um terreno baldio ali do vizinho, liga lá aqui na Prefeitura de Santos, denuncia, né? Gaste um pouquinho do seu tempo para ir lá colocar o
água sanitária, porque tem vários tipos de ralo, né? É isso. Tem uns ralos que ficam uma água acumulada assim, e não são fechados, são abertos, são propícios a criador. O Aedes aegypti, ele gosta de água limpa, né? A princípio, sim. A princípio, né? Era bom a gente falar um pouquinho, porque tem essa... Os caras só gostam de água limpa, então ralo é água suja, não vou mexer. Não é bem isso. E, sabendo disso, do estado do município, antigamente a gente tinha aquela fumacinha, né, que passava. Hoje em dia a gente não vê mais isso. É justamente porque era o DDT que se passava antes, ou porque hoje essa fumacinha não é tão eficaz como o pessoal achava antigamente. Fala um pouquinho sobre como a gente se precaver, qual é a responsabilidade de cada um, da União, do município, principalmente, que está diretamente, e do cidadão, para a gente poder ter um controle maior, já que o próprio doutor falou que hoje é muito difícil erradicar. Então, como eu falei anteriormente, nós estamos diante de um mosquito que adquiriu uma enorme capacidade de se domiciliar. Ele gosta, ele vive no domicílio. Eu costumo dizer que a gente tem dentro de casa, né, uma família, um cachorro e um mosquito, né? Esse mosquito, ele tem hábitos normalmente vespertinos. Ele gosta de picar no começo da manhã, final da tarde. Ele gosta de ficar em lugar sombreado, escuro, embaixo de mesas, né? Mas assim, ele vai atrás desses reservatórios domiciliares principalmente. O que a gente tem de casa é ralo. Nós, na verdade, tivemos uma lógica de construção historicamente, em que não foi pensado a possibilidade da ocorrência desses espaços como depósito de ovos. Então, por exemplo, você tem ralos que sempre tem um acúmulo de água, justamente que fica naquela linha de água para evitar o retorno do cheiro, do odor. Então, naquele acúmulo de água é um problema, porque ralo é um lugar ideal, é um lugar escuro, sombreado, né? E, preferencialmente, esse mosquito prefere água limpa, diferente do Culex. Culex é o que a gente chama de pernilongo, aquele que fica no nosso ouvido zumbindo à noite. Esse gosta de depositar em água suja. Mas nós temos diversos trabalhos. Eu tenho uma aluna minha que a gente trabalhou bastante com isso, que mostra que, na verdade, ele vai se adaptando, ele voa. A capacidade de dispersão desse mosquito é grande, pode chegar até 1.000 metros, mas normalmente ele se dispersa em torno de 200 metros ao redor de onde ele nasceu. Então ele vai, na hora que tem que depositar os ovos, buscar um criadouro, né? E, obviamente, se ele não encontra uma água límpida, ele põe em qualquer local. Veja, nós já encontramos criadores em tampinha de garrafa de refrigerante. Quer dizer, chove com a tampinha, ele se torna um criadouro. Então, a versatilidade dele é muito grande. O que os agentes comunitários, os agentes da dengue fazem? Eles vão nas casas orientar as pessoas o que fazer. Por isso a importância, né? Isso não tem que ser dado à população como responsável, não. É que tem a responsabilidade, sim, de cuidar do seu espaço territorial, da casa e do domicílio. 10 minutos por semana é o suficiente para a gente fazer essa busca, né? Ralo, de preferência a gente usar aqueles ralos que feche, né, que não fique aberto, justamente para ele não entrar e depositar esses ovos. Se não é possível, jogar cândida uma vez por semana. Um local importante são calhas que possam acumular água, então é importante que se lave, que se esfregue essas calhas, como nós falamos. Esses ovos podem ficar aderidos a essas calhas por 1 ano, até 400 dias. Até a próxima chuva. Até a próxima chuva. Então é importante lavar com esfregão para, né, essas áreas mais escurecidas, porque pode ter depósito de ovo. Então, veja só, pequenas coisas dentro de casa e ao redor da nossa casa é o suficiente. Se cada um fizer a sua parte, certamente nós vamos conseguir ter uma diminuição. Veja, essa ideia de erradicar, combater, esses termos militares, nós da medicina não gostamos disso, isso não existe, né? Erradicar esse mosquito, esquece, nós conseguiremos controlá-lo. Os caras estão desde antes do dinossauro. A gente acha que vai, são altamente adaptados, tem todos os mecanismos, obviamente, adaptativos. E outra coisa que você comentou, que é importante, do fumacê.
Primeiro, o fumacê, ele usa substâncias, né, que são peretróis, porque antigamente você usava inseticida que você matava pássaros, matava uma série de... Abelha, então? Abelha. Uma série de insetos que são absolutamente indispensáveis para o ciclo da vida. Então, o que ocorre é que a lógica desse fumacê é quando você tem uma alta infestação de vetores, de mosquito. Ele não serve para matar larva que está lá no criador, ele mata mosquito. Então, se você tem uma situação altamente epidêmica, por exemplo, nesse momento nós temos uma epidemia muito grave, então, decretaram situação de emergência. Brasília, Minas, Acre, Paraná, essas regiões são áreas que estão com uma elevada transmissibilidade. Então, nessas circunstâncias, que tem muito vetor, é interessante usar o fumacê para matar os adultos, não para matar as larvas, né? Importante isso. E agora eu quero fazer uma pergunta para o doutor, mas antes quero lembrar você. Chama! Papo Aberto! Compartilhe! Curta lá a nossa página. Isso é muito importante para a sobrevivência do programa, já que a gente não é um mosquito para estar se adaptando. Vamos lá, pessoal. Márcio Caseiro, questão da vacina da dengue. A gente vive uma disputa no país ideológica, que eu sou totalmente contra. Tenho o meu lado político, como todos nós, né? Mas eu não acho que a saúde tinha que ser essa ideologia política. Vivemos momentos bem críticos no Brasil. Aliás, não foi no Brasil, não, foi no mundo. A vacina da dengue, com menos, vamos se dizer, publicidade, menos volúpia, força, mas tem essa discussão. Recentemente eu estava conversando, fui levar tem um filhinho de 1 ano e 3 meses, fui levar para vacinar, né? E eu estava falando, pô, será que tem a vacina da dengue já pra gente? Porque tem uma vacina que eu vi na TV, não acompanhei, não li com mais acuidade, mais a profundidade. Então, será que já tem vacina da dengue? Aí uma pessoa do meu lado falou assim, não, pô, a gente não dá vacina para os nossos filhos, não. Nem do Covid. Aí eu falei, pô, mas Covid teve uma disputa, a dengue está nesse pé? Aí eu queria saber o seguinte, é eficaz a vacina da dengue? Está tendo essa disputa ideológica, assim como teve no Covid? Eu sei que não é a sua área, de repente, a política, não, mas minhas áreas são, eu sei que chega para você essas questões. É importante a gente entender o que acontece. A vacina é uma alternativa bastante importante. A dengue sempre foi uma doença que nós chamamos na medicina de doença negligenciada. Doenças negligenciadas são doenças que têm pouco investimento, que têm pouca pesquisa, porque, obviamente, essa doença incide nos países, né, na isoterma 10, ao norte e ao sul, países quentes, tropical, onde você tem vetor. Você não tinha vetor no Canadá, você não tinha vetor nos Estados Unidos, você não tem... Agora está tendo. Miami global, está forrado de Aedes, o sul da Itália, Grécia, eles vão começar a se preocupar. A primeira vacina realmente efetiva que saiu foi aprovada no Brasil em março do ano passado, chama Qdenga. É uma vacina produzida por um laboratório japonês. Eles conseguiram, porque a dengue são 4 variedades do vírus. Então você tem que ter uma vacina que te proteja ao mesmo tempo das 4 variedades. Você pode ter dengue 4 vezes, aí você cria uma imunidade específica que fica para o resto da vida. Essa vacina foi aprovada num tempo recorde pela Anvisa em março do ano passado. O Brasil prontamente comprou a produção que existia, porque nós já estávamos numa alta de casos. O problema é que é um laboratório japonês que chama Takeda, que tem uma limitação de produção, até porque os países também estão precisando. Nós estamos vendo uma epidemia em toda a América Latina de dengue, né? Entendi. Então tinha uma limitação de produção. Ocorre que esta vacina, ela foi estudada e aprovada para indivíduos entre 4 e 60 anos. Então, veja, ela foi estudada nesta faixa etária. Funciona abaixo de 4? Provavelmente funciona. Acima de 60? Provavelmente funciona. Mas ela não foi estudada. Então, em ciência, a gente segue o que os trabalhos mostraram para a gente. Já tem estudos nessa... Então, primeiro é aprovado nessa faixa etária. Esta vacina Qdenga são 2 doses.
é vírus vivo atenuado, é contraindicado em gestantes, é contraindicado em pessoas com baixa imunidade. Então, você toma uma dose hoje, você toma uma dose daqui a 3 meses. Você só vai ficar protegido de 80% de proteção 15 dias depois da segunda dose, que é daqui a 3 meses. Então, para o problema que nós estamos tendo agora, a vacina que existe não é a solução. É pouco eficaz. Porque você vai ter a proteção daqui a 3 meses. Ela tem que ser feita? Tem que começar assim. A grande notícia, a melhor notícia que eu vou te dar, talvez, é que ao longo de alguns anos vem sendo desenvolvida e testada uma vacina brasileira criada pelo Instituto Butantan, aquele instituto que o Dória queria vender, privatizar, queria privatizar. Esses caras querem privatizar tudo. Querem privatizar tudo. Né? Provavelmente começar a privatizar a casa deles, a família, privatizar. Aí, privatizar a política seria uma boa ideia. Exato, para eles tudo. Né? Privatizar tudo. Né? E essa vacina passou por fase 3, foi publicada na revista médica mais importante a semana retrasada. Essa vacina traz uma proteção de 83% com uma única dose. Então ela está numa fase rápida de aprovação pela Anvisa e nós devemos ter essa vacina até o meio do ano, até novembro, aprovada, liberada, produzida pelo Instituto Butantan, aquele mesmo que produz 80 milhões de doses da vacina do influenza, produzirá essa vacina nacionalmente, tecnologia nacional, com uma única dose. Então, claramente, é uma opção muito boa, certamente o que vislumbra aqui em pouco espaço de tempo. Mas não podemos esquecer que a gente tem que continuar pensando no vetor, porque ele não transmite só a dengue, mas transmite zika, chikungunya e outras viroses. Essa vacina da dengue, ela é só a rede pública ou ela está sendo vendida na rede privada? Porque eu ouvi o pessoal falar, mas não, eu estou procurando, não estou achando. Porque a Covid, eu acho que foi muito importante o que o governo fez, não deixar a vacina no setor privado, né, porque aí acaba privilegiando quem tem recursos, obviamente. A da dengue só está na rede pública? Não, ela tem na rede privada, tem sim. Na verdade, segundo o laboratório, muitas empresas privadas já tinham comprado. E ocorre o seguinte, eu acho que esse é um dado importante, né? Essa vacina o Brasil comprou e como tinha uma quantidade limitada, o Brasil limitou essa vacina às pessoas adolescentes entre 14 e 16 anos. Porque quando você pega os dados históricos, foi nessa faixa etária que teve maior mortalidade. Nessa faixa etária e acima de 60 anos. Aí fala, o Brasil não vai dar para... Não é que não vai dar, é que não foi aprovada para faixa etária acima. É off-label, né? É como dar cloroquina. Não é aprovado para esse fim. Não pode ser dado. A gente segue a ciência, ponto. Sim. É simples assim, né? Ela foi aprovada entre 14 e 16 anos. Os locais que vão receber são locais que estão no mais alto momento epidemiológico, como falamos aqui. Brasília, Acre, Paraná. Aqui em São Paulo, a única região de adolescentes que vai receber a vacina vai ser o alto de... a região que é Suzano, Ferraz de Vasconcelos. Essa região, nós estamos nesse momento numa alta atividade da doença, né? Não é Alto Pinheiro, não sei se é Alto Pinheiro, mas tem um nome, essa região. A região mas tem um nome, essa região, Icacatuba, Suzano, essa região, adolescentes entre 14 e 16 anos receberão essa vacina, assim como Brasília, os locais que estão em mais alta atividade de transmissão. Então está tendo uma distribuição, vamos dizer, logística inteligente, onde mais precisa, pela escassez do produto. Exatamente isso. Que bom. Agora eu queria aqui chamar a atenção para o seguinte, pessoal. A gente está debatendo dengue, como o doutor mesmo disse, não é só dengue, nós temos chikungunya, zika, né? Mas eu queria conversar com o doutor, aproveitar que ele está aqui. Eu sei que eu cheguei a ver até eu não me lembro qual canal, mas uma entrevista do doutor na época da Covid. Ficou muito polarizado, né? Por isso que eu tenho a honra, né, estar aqui com o doutor, agradeço muito. Sei da agenda dele muito apertada.
Até peço desculpa, porque também nessa minha agenda de viajar para o Rio, corre para cá, a gente teve que desmarcar, peço perdão por isso. Tamo junto, né? Mas quero agradecer muito pelo doutor estar aqui. Eu acho que é uma das entrevistas mais importantes, porque tem a ver com o dia a dia, a saúde da população, que é aquilo que a gente quer defender, os direitos da população. Mas eu queria chegar num assunto aqui que eu gostaria de entender melhor, e sei que o doutor vai poder ajudar bastante nisso. O Covid, ele acabou? Não, o Covid não acabou. Digo por quê? Só interrompendo um pouquinho. Só interrompendo um pouquinho. Porque quando estava na mídia, tudo, a gente via o pessoal se movendo mais para tomar todas as doses, porque é todas as doses, né, que vai dar eficácia aí pro... Isso aí. Talvez não para a pessoa não ter, mas para a pessoa ter e ter mais atenuada, não ter a forma grave, não ter perigo de morte, etc. E aí eu vejo que com esse arrefecimento na mídia, até nos debates, eu vejo que o pessoal não está indo. Igual eu falei, eu fiz questão de vacinar meu filhinho de 1 ano e 3 meses. Já está com as 2 doses dele lá da Pfizer, que ele tomou, né? Eu tomei minhas 4. E se vier mais, eu vou tomar. Divulgo isso para minha família sempre. Mas eu vejo, como eu tive num posto recentemente vacinando meu bebê, eu perguntei, ela falou, ih, rapaz, quase ninguém está vindo se vacinar. Que curiosamente, eu perguntei para a moça lá do posto de saúde. É isso mesmo que está acontecendo? O pessoal esqueceu, não tem mais Covid acabou e não tem mais que ficar preocupado, não tem mais que vacinar, doutor? Não, então, você vê como é importante a questão da mídia. Eu só vou te dar um número antes para você ter uma ideia. Você sabe quantas pessoas morreram de dengue? O ano passado nós tivemos uma alta atividade de dengue no Brasil. Sabe quantas pessoas morreram o ano inteiro? Em torno de 1.100 pessoas o ano inteiro. No pico do Covid, em um dia, chegou a morrer 4.400 pessoas em um único dia. Né? Então você vê a diferença entre mortalidade. É menos importante? Hipótese nenhuma. É uma doença que te derruba, tem o absenteísmo, você não vai trabalhar, você fica em casa. Ela é tão importante contra todas as outras. Mas quando você analisa essa questão da mortalidade, você vê a diferença entre essas doenças. O Covid continua em alta atividade, aliás, pós-carnaval ele aumentou de uma forma muito intensa. Ocorre que esse é um vírus que não vai embora nunca mais. É igual a gripe que a gente tem todo ano. Sim. É o Covid... Vai variando, mas vai pegar. Ele vai sofrendo variações, é um vírus RNA, ele sofre pequenas mutações. E, na verdade, aqueles anticorpos que a gente tem contra aquela variedade do vírus, contra aquela vacina, esse vírus sofre mutação e ele não funciona mais. Então, a gente vai ter que ser revacinado periodicamente. O Ministério, esse ano, liberou, obviamente, uma orientação nesse sentido, que é muito simples em partes. Todo indivíduo acima de 60 anos ou com comorbidade, trabalhadores de saúde, devem se vacinar a cada 6 meses. Existe um calendário infantil e a população em geral vai ter que tomar essa vacina anualmente. O Covid modificou a vacina, essa alta atividade da doença fez com que as pessoas peguem o Covid, mas na verdade fazem uma forma muito mais leve, com menos risco de mortalidade. O próprio vírus mudou também, interessante, só para você ter uma ideia. Esse vírus que circula, que é a cepa Ômicron, que a gente está sobre a atividade dela, ele utiliza receptores mais na parte superior do nosso sistema respiratório, que é a região da nasofaringe, região nasal. Então o indivíduo tem muita tosse, muita coriza, muito espirro, muita congestão nasal, e esse vírus não vai tanto para o pulmão. Então tem todos esses fatores. O vírus modificou, mas as vacinas claramente, as pessoas que internaram lá no hospital, grave, foram para UTI, foram pessoas que ou não tinham sido vacinadas ou tinham tomado uma vacina apenas. Então é importante, fiquem atentos ao calendário vacinal. Como eu falei, todas as pessoas têm que tomar pelo menos um reforço anual e pessoas acima de 60 anos têm que tomar uma dose de reforço a cada 6 meses.
Olha a importância, pessoal. Olha a importância da vacina. Eu sempre me questiono o seguinte, né? Eu vejo às vezes o pessoal falando, mas vacina, isso é balela, isso... Gente, a vacina que é uma das responsáveis pela um menor índice de mortalidade, principalmente infantil, no mundo. O mundo começou a diminuir a sua mortalidade infantil quando começou efetivamente fazer as vacinas, né? A gente tem até no estudo aquela revolta das vacinas que ocorreu na Europa, né? Bem interessante de você. Então, assim, é saúde. Então, tome... Mesma coisa, quando os médicos falam assim, vai caminhar, que está falando que é bom para o seu coração, a vacina é a mesma coisa. É um plus para você ter uma prevenção, uma garantia. Então, se vacine. E aí, doutor, as campanhas são super importantes, né? Campanha de dengue, eu me lembro que eu tive dengue em 2010. Eu falo que eu lembro que tive muita sorte que eu nunca tive nenhuma doença que me derrubasse. Né, assim, de ficar acamado. Mas eu tive uma vez dengue que eu fiquei acamado uns 4 dias e vou falar para ti. Onde tiver vacina de dengue, eu corro para tomar, porque a pessoa fica muito derrubada, muito ruim. Tem que precisar de ajuda de bastante gente. E aí, doutor, para a gente encerrar aqui nossa entrevista, que está super interessante, mas nós temos tempo, o doutor tem agenda, né? Me comprometi a fazer uma entrevista rápida com ele. Finalmente, as considerações finais. As campanhas de dengue, as campanhas de vacinação, como o doutor mesmo disse, você tomar toda a grade de vacina não significa que você não vai pegar a doença, mas talvez você vai passar ela com mais facilidade. É super importante. Então, a dica do doutor é tomar as vacinas disponíveis no mercado, ajudar na prevenção, no caso da dengue, por causa do aquecimento global. Como o doutor falou, e eu queria até fazer uma parte aí. Você vê, né? O Brasil, notadamente, nas questões de doenças tropicais, principalmente infecções por mosquito, o Brasil ele tem toda uma estrutura que vários países não têm. Né? Isso é reconhecido, inclusive, né? Pelo que a gente lê e vê na TV e lê em algumas revistas mais especializadas. O Brasil tem uma vacina agora de dengue, Estados Unidos, Canadá, que não passa por isso, então significa que a gente pode até ter um ganho com isso. Sem dúvida. Né? Significa que é uma janela para o desenvolvimento do Brasil nessa parte de indústria, de desenvolvimento de produto, deixar de só exportar commodities. Né? Mas, queria fazer feita essa parte aí, doutor, fica aberto aí. Campanhas. O doutor acha que foi suficiente ou o Brasil ainda está pecando muito nas campanhas essa sazonalidade essa janela que abre de epidemia? E além das campanhas, a União ela manda o dinheiro para os municípios. Os municípios estão pecando? Isso a gente gostaria de saber para o pessoal entender como é que funciona essa estrutura de combate a essas doenças, principalmente sazonais, principalmente época de verão, que é infecção por mosquito e gama de doenças, Zika, etc, etc. Então, eu sei que é ampla a pergunta, mas eu sei que o doutor discute isso. Eu vou começar do começo, só muito rapidamente. As vacinas, junto com o saneamento básico, água encanada, esgoto, foram os maiores ganhos de saúde coletiva em todos os tempos na história da humanidade. Nós já erradicamos uma doença altamente maligna, que é a varíola, com a vacinação. Nós acabamos a poliomielite. Muitos desses indivíduos cadeirantes que você conhece aí tiveram poliomielite. Poliomielite Verdade. É uma doença causada por um vírus que leva à paralisia, né, do chamado neurônio motor. O indivíduo fica numa cadeira de roda por causa da vida. Né?
presidente Roosevelt dos Estados Unidos, na Segunda Guerra, tinha poliomielite. 60 mil americanos naquele ano pegaram poliomielite. Essa doença foi erradicada praticamente com a vacina. Então, as pessoas que não acreditam em vacina são pessoas que não têm o menor conhecimento, é passível de não ter, mas o menor interesse em querer entender a importância que as vacinas trouxeram, né? Por exemplo, a vacina para rotavírus eliminou praticamente as diarreias que mais matavam no mundo, que é a diarreia, penicivírus, rotavírus. Então, ela foi de um avanço extraordinário nessas doenças, né? Vide países que diminuíram a vacinação, como a Europa, estão sofrendo com o retorno do sarampo. Verdade. Então, as pessoas têm que entender que nós sempre nos vacinamos, levamos nossos filhos sem problema, nunca perguntamos, essa vacina é chinesa, japonesa, russa, e ela levava as crianças, vacinava. Revolvinho, né? Chegar na escola lá. Acabou, nós tivemos epidemia em 75 aqui, de meningite, né, que foi histórica, foi uma doença que na época da ditadura não podia falar, até eles reconhecerem. Então, as vacinas são um dos ganhos mais importantes da saúde em todos os tempos. É a história que vacina da doença, isso é uma bobagem. Você tem alguns efeitos adversos que são absolutamente secundários diante dos ganhos que ela dá. Veja, todo ano morrem 36 mil pessoas, 38 mil pessoas de acidente automobilístico. Ora, nós deixamos de andar de carro? Nós vamos parar, não vamos andar mais de carro porque morrem 38 mil pessoas. Não, é isso. Os poucos efeitos adversos são secundários diante dos ganhos que as vacinas trazem. Então, isso é o primeiro. Não se vacinar, eu peço perdão em falar, é burrice, é falta total de conhecimento, falta de compromisso com os nossos filhos, respeito com o ser humano, porque as vacinas salvam vidas. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é isso. Hoje nós temos uma gestão pública chamada gestão plena de saúde. Quer dizer, o município é responsável por gerir as ações de saúde do seu município, né? Nós tínhamos aqui até um secretário que falava, eu sou obrigado a caçar rato, cuidar de mosquito, é exatamente isso. Hoje é o município que arca, na verdade existe uma divisão tripartite, né? Quer dizer, vem dinheiro do município, do estado e do governo federal para as ações de saúde, mas cada município é responsável por isso, e manutenção de agentes comunitários de saúde, agentes comunitários da dengue, que fazem um trabalho de vigilância. Não adianta a gente pôr agente de dengue no momento que a doença está explodindo. A gente tem que trabalhar o ano inteiro com essa noção de que é importante ver reservatório e criar esse hábito, criar semanas nas escolas, que as crianças, que são super importantes, entendam a importância de buscar reservatórios. Então, a verdade, essa história, tudo ao governo federal, vamos devagar, né? Existe um compromisso do governo local no sentido de fazer a sua parte, que é na execução, efetividade, e é isso aí. Saúde é prioridade, e dependendo do governo que você tem no seu município, que estabelece se isso é prioridade ou não. Essa é a questão. Muito bem, chama! Marcos Caseiro, agradecer enormemente essa entrevista. Eu acho que a entrevista foi sensacional, acho que vocês vão adorar. Muito importante, é saúde pública, é coletividade. Eu sempre brinco o seguinte, se tem uma coisa na vida que é de direita e esquerda, tem que entender, a saúde é coletividade. Não existe saúde sozinho. Você sozinho não resolve o problema da tua saúde. Então, é coletividade. Então, obrigado por participar do Papo Aberto. Essa semana nós vamos divulgar isso. Agradecer mais uma vez. Chama!